Desde antes, inclusive, desse julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, a Secretaria de Relações Institucionais, conduzida pela ministra Gleisi Hoffmann, acabou, então, fazendo um mapeamento amplo de alguns cargos que são ocupados nesse momento, não só por deputados do chamado Centrão e que possivelmente poderiam apoiar, então, uma anistia do ex-presidente da República, mas também cargos que são ocupados por pessoas indicadas desses deputados. Então, a ideia da Secretaria de Relações Institucionais é fazer a utilização desses cargos, muitos deles comissionados, para promover uma espécie de pressão junto a esses parlamentares, no sentido de que não apoiem o projeto de anistia no Congresso Nacional. Tudo isso deve ganhar mais forma a partir dessa semana. A gente relembra que na terça-feira tem reunião de líderes conduzida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e tem sido cada vez mais crescente, então, toda essa pressão para que seja pautado não apenas o mérito, o teor do projeto, mas também a urgência para que esse projeto vá para votação diretamente no plenário. E o que o governo federal quer com essa pressão, utilizando os cargos, é justamente fazer com que aqueles parlamentares, principalmente de centro, só que mais ligados à direita, não votem de forma favorável à anistia, ao perdão ao ex-presidente da República, mas também acabem não contribuindo para arrumar novos votos. Com isso, a expectativa do governo federal é que a oposição ao atual governo não consiga mais do que os 257 votos que seriam necessários para a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados. Por outro lado, a oposição já tem dito que tem os votos suficientes e que, por isso, a pressão com o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve ser ainda maior para que seja, então, pautado tanto a urgência quanto o teor, o mérito dessa questão. E um dos articuladores principais nesse sentido tem sido o deputado federal Sóstenes Cavalcante, ele que é líder do Partido Liberal lá na Câmara. Então, com essa questão relacionada à pressão utilizando os cargos comissionados, o governo federal espera esvaziar toda essa mobilização que tem sido conduzida pela oposição e que tem ganhado força agora, logo depois, então, do julgamento do ex-presidente. Nonato, Soraya. Pois é. Agora, Anelli, dirigentes do PL e aliados próximos ao ex-presidente abriram até uma frente paralela, né, de articulação política. É isso mesmo que está acontecendo também no lado oposicionista? Exatamente, inclusive essa articulação também já acontece antes, viu, Nonato, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que os líderes da oposição têm feito também, um movimento esse liderado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, é procurar ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a avaliação é de que não basta apenas aprovar a urgência e, consequentemente, o teor, o mérito do projeto de anistia lá na Câmara dos Deputados. É preciso fazer também com que no Supremo Tribunal Federal, caso esse projeto seja aprovado no Congresso, não seja declarado inconstitucional. E para isso é preciso, então, a maioria de votos dos 11 ministros. Então, nesse momento, quem tem sido procurado é justamente, então, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. A gente relembra que esses dois foram indicados ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Gilmar Mendes também já foi procurado, uma vez que ele não faz parte da primeira turma que votou no procedimento, no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que poderia, então, apresentar um voto eventual pela constitucionalidade da anistia. E ainda até mesmo o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A oposição sabe que esse é um trabalho difícil, mas que mesmo assim tem sido feito no sentido de garantir com que a constitucionalidade do projeto, caso aprovado então na Câmara, ainda precisa passar depois pelo Senado, onde existe mais resistência, mas que essa constitucionalidade seja válida pelo STF. Nonato, Márcia. Perfeito, muito obrigado. André Anelli, direto de Brasília. É assunto também para a gente trazer a opinião dos nossos analistas de hoje, o Túlio Nassa e também a Ana Beatriz Hirsch. Começar contigo desta vez, o Túlio, nesse, entre aspas, um cabo de guerra aí entre governo e oposição por causa da anistia, que a gente já citou aqui. Talvez o Supremo acabe barrando, como já indicou que deve barrar mesmo.
Por outro lado, tem também a participação do governador Tarcísio Gomes de Freitas nessa história toda. Ele também encampou essa coisa de anistia, fala-se que ele, semana que vem, estará em campo novamente. E aí a minha pergunta, Túlio, vai além dessa questão dos congressistas, porque os governadores podem ter uma participação efetiva no que diz respeito a pressionar os parlamentares de seus estados para que votem por um lado ou que façam gestão para uma anistia ou não anistia? Teriam alguma participação importante para além do governador Tarcísio, Túlio? Olha, Nonato, é óbvio que teriam sim. Clarice Lispector falava que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Os governadores de centro-direita, como o próprio nome diz, estão de olho na candidatura à presidência em 2026. E o que eles precisam para viabilizar essa candidatura? Eles precisam de duas coisas. Primeiro, eles precisam do apoio do bolsonarismo, do eleitor bolsonarista e, portanto, eles precisam demonstrar lealdade a Jair Bolsonaro, eles precisam demonstrar que eles estão engajados nesse PL da anistia. E, portanto, é óbvio, Lulante, que eles vão seguir com essa pauta. E eles têm força. Por que eles têm força? Porque o fiel da balança na votação no Congresso Nacional, que se chama Centrão, tem muito interesse na aliança político-partidária entre centro e direita. Então, há uma conjugação de esforços aí no sentido de caminhar o PL da anistia. Por isso que eu entendo que ainda há muita água para rolar debaixo dessa ponte. O assunto do PL da anistia está só começando. A cada semana a gente percebe uma mudança nos ventos. Uma semana o PL da anistia parece que já vai ser aprovado, o texto já está pronto, na outra ele perde força, aí Tarcísio entra no cenário, ele ganha força de novo. Então é uma situação que ainda vai levar um certo tempo. Agora, o que é preciso? Combinar realmente o jogo com o Supremo Tribunal Federal, dentro das 4 linhas, se é que isso é possível, leva a algumas situações. Primeiro, a anistia é muito mal compreendida juridicamente. Por quê? Porque a anistia, no artigo 5º, inciso 43, ela pode sim ser aplicada nesse caso. Olha só, a Constituição define expressamente os casos que ela não poderia ser aplicada, que seriam no caso dos 3 T's, terrorismo, tráfico de drogas e tortura, além de crimes hediondos. Mas parece que o Supremo vai ignorar essa disposição. Por essa razão, o próprio Barroso já sinalizou em conversas que existe uma terceira opção aí. Qual seria essa opção? Um PL que não fale em anistia, mas um PL em que fale em redução de penas, em descaracterização de tipos penais, ou seja, independente de anistia, qualquer benefício na ordem do Código Penal pode beneficiar os réus imediatamente. E por fim, Nonato, não podemos esquecer a pressão popular que existe para aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro. Lembra da Débora do Batom, do Carlos da Pipoca? Isso sensibiliza a população. E isso, obviamente, os parlamentares estão de olho nesse eleitoral, né? Nesse cacife político eleitoral. Então é por essas e por outras que há uma conjunção de forças que ainda faz o PL da anistia ser objeto de muita análise, Nonato. É preciso, como diz a Van Filosofia, muita calma nessa hora. Agora a gente chama a Ana Beatriz Risch. Até que ponto, Ana, essa medida do PL, ela vai aproximar ou afastar o eleitor de centro-direita que no ano que vem ainda está indeciso quem ele vai apoiar, e a gente sabe que ele acaba decidindo, né? A gente tem visto aí nos últimos anos as últimas eleições foram muito pequenas as brechas ali tanto para um lado quanto para o outro. Você acredita que pode ser um trunfo da direita ou um tiro no pé? Márcia, eu acho que a resposta vai depender muito do teor do projeto de lei que efetivamente for adiante. Porque, veja, existem várias correntes. Tem aqueles que defendem uma anistia completa e restrita, outros que falam justamente da redução das penas, que fala de uma diminuição das punições que foram aplicadas a estes condenados. Então, eu entendo que, a depender do conteúdo, isso pode aproximar a população, até porque me parece uma compreensão bastante dominante de que as penas foram excessivas. Imagina um ex-presidente ser condenado a 27 anos de prisão. Então, a depender do conteúdo desse projeto, pode sim haver uma aproximação desse eleitor que sente um desconforto com a forma como o julgamento aconteceu, que sente um desconforto com o tamanho das penas, afinal, felizmente, nada aconteceu e seguimos dentro de um ambiente democrático. Enfim, eu acho que tudo depende, como o Túlio colocou, a ver aí as cenas dos próximos capítulos, porque isso ainda vai render muito.